Os Observadores. Dirigido por Ishana Night Shyamalan, filha de M. Night Shyamalan, Os Observadores é um thriller sobrenatural que mistura elementos de terror, drama e simbolismo. Baseado no livro homônimo de A.M. Shine, o filme explora temas como luto, identidade e os segredos sombrios de uma floresta que abriga criaturas aterrorizantes. A jornada de Mina. A trama segue Mina, uma jovem americana que trabalha em uma loja de animais em Galway, na Irlanda. Distante de sua família e consumida pela culpa pela morte de sua mãe há 15 anos, Mina vive uma vida solitária. Sua rotina muda quando seu chefe lhe pede para transportar um raro papagaio dourado para um zoológico. Durante a viagem, seu carro quebra em uma floresta misteriosa, e ela se vê completamente perdida. Com o anoitecer se aproximando, Mina encontra refúgio em um abrigo conhecido como Poleiro, habitado por outros 3 sobreviventes: Madeline, uma senhora que se comporta como a protetora do grupo, Ciara, uma mulher que perdeu o marido na floresta, e Daniel, um jovem emocionalmente instável. Eles explicam que, durante a noite, criaturas conhecidas como observadores cercam o poleiro, observando cada movimento deles por meio de um vidro que age como um espelho de um lado e uma janela do outro. As regras são claras: nunca vire as costas para o vidro, não saia do abrigo após o anoitecer e jamais se aproxime das tocas subterrâneas dessas criaturas. O mistério dos observadores. Apesar das advertências, Mina desafia as regras. Ao explorar uma das tocas dos observadores durante o dia, ela descobre objetos humanos antigos, incluindo uma bicicleta e uma câmera, sugerindo que muitas outras pessoas já caíram nas armadilhas da floresta. No entanto, sua incursão quase resulta em desastre quando uma das criaturas a persegue, mas recua ao entrar em contato com a luz do sol. Conforme a trama avança, o filme revela mais sobre os observadores. Essas criaturas, também conhecidas como changelings ou fadas, são seres míticos exilados para o subterrâneo após uma antiga guerra com os humanos. Sem suas asas e com uma existência amargurada, elas observam e estudam os humanos que entram na floresta, tentando imitar sua forma e comportamento para eventualmente substituí-los. Conflitos e revelações. O grupo enfrenta desafios crescentes quando Daniel, em um momento de revolta, tranca Mina e Madeline fora do poleiro ao anoitecer. Enquanto tentam sobreviver aos observadores, elas são obrigadas a se esconder. O grupo eventualmente descobre, embaixo do poleiro, um bunker subterrâneo construído por um professor chamado Kilmartin, que estudou os observadores e deixou registros de sua pesquisa. Os arquivos do professor revelam que ele acreditava que essas criaturas poderiam ser controladas ou compreendidas, mas sua busca acabou em tragédia. Ele também deixou instruções para escapar da floresta, um barco escondido em um lago próximo. Durante a fuga, Daniel é brutalmente capturado por um observador disfarçado como o marido de Ciara, destacando a capacidade das criaturas de imitar humanos com quase total perfeição. A verdade sobre Madeline. Ao retornar para Galway, Mina investiga os registros de Kilmartin na universidade onde ele lecionava e descobre que Madeline é, na verdade, uma Halfling, um ser metade humano, metade fada. Ela era a esposa falecida do professor, mas foi substituída por uma changeling que assumiu sua identidade. Essa revelação culmina em um confronto entre Mina e Madeline, onde a protagonista usa suas palavras para apelar à humanidade residual da criatura. Madeline, comovida, decide abandonar sua sede de vingança e busca outros como ela no mundo. Os observadores. No filme, as criaturas enigmáticas conhecidas como observadores possuem características que evocam os sentinelas ou observadores descritos no livro de Enoque, um dos textos apócrifos mais intrigantes da tradição judaico-cristã. Embora o filme não tenha relação direta com a obra religiosa, as semelhanças entre esses seres ampliam as camadas simbólicas e filosóficas da narrativa. Os sentinelas no livro de Enoque. No livro de Enoque, os sentinelas, ou Grigori no termo hebraico, são anjos caídos que, segundo o texto, foram enviados para observar a humanidade, mas acabaram transgredindo suas funções divinas. Eles se apaixonaram por mulheres humanas, desceram à terra e ensinaram segredos proibidos à humanidade, como a manipulação de metais, a astrologia e outras artes ocultas. Como punição, foram aprisionados em abismos subterrâneos, simbolizando sua queda espiritual e física. Esses anjos são frequentemente associados à corrupção, ao desequilíbrio e à busca incessante pelo entendimento humano, mesmo que isso implique sua própria destruição. Os observadores no filme. No filme, os observadores também são descritos como seres antigos e misteriosos que habitam florestas isoladas.
Assim como os sentinelas do livro de Enoque, eles têm uma obsessão em estudar os humanos. Esse fascínio se manifesta no comportamento voyeurístico dessas criaturas, que passam as noites observando os prisioneiros do poleiro, um abrigo onde humanos ficam expostos como parte de um espetáculo. Essa obsessão em aprender e entender os humanos reflete o papel dos sentinelas de Enoque, que também dedicaram sua existência a explorar e interagir com a humanidade, muitas vezes de forma transgressora. Outra similaridade marcante é o confinamento subterrâneo das criaturas do filme. Tal como os sentinelas que foram aprisionados em abismos, os observadores habitam túneis e cavernas, emergindo apenas à noite para exercer seu poder. Esse aspecto reforça a ideia de que ambos os grupos são seres decaídos ou marginalizados, isolados do mundo humano, mas ainda profundamente conectados à humanidade de forma simbólica e predatória. Elementos de substituição e imitação. Uma característica-chave dos sentinelas no livro de Enoque é a sua transgressão por mesclar-se com os humanos, criando híbridos que desestabilizam o equilíbrio divino. No filme, os observadores demonstram habilidades semelhantes ao imitar os humanos, replicando suas aparências e vozes com o objetivo de enganar ou manipular. Essa capacidade de duplicação ressoa com o simbolismo de corrupção e transformação que acompanha os híbridos gerados pelos sentinelas. Significado simbólico. Ambos os observadores do filme e os sentinelas do livro de Enoque representam entidades que desafiam limites, sejam eles morais, espirituais ou físicos. Através da observação, ambos buscam entender e talvez subverter as regras que os confinaram. Essa busca por conhecimento, muitas vezes à custa de outros seres, cria uma tensão entre a curiosidade e a destruição, questionando os limites éticos do aprendizado e da interação com aquilo que é considerado proibido. Em suma, os observadores utilizam conceitos arquetípicos e narrativos que ecoam a figura dos sentinelas de Enoque, adicionando profundidade e uma aura mitológica à trama, ao mesmo tempo em que propõe reflexões sobre a moralidade do poder e do conhecimento. O papagaio dourado, reflexo de Mina. No filme, a jornada de Mina é marcada por uma luta interna contra os fantasmas do seu passado, especialmente o luto pela perda de sua mãe e a culpa que ela carrega desde a infância. Um elemento central que encapsula essa dinâmica emocional é o papagaio dourado que Mina carrega durante boa parte da trama, um símbolo que vai muito além de sua função narrativa. O papagaio e sua gaiola funcionam como metáforas visuais poderosas, representando a prisão emocional de Mina e o peso paralisante do luto e da culpa. O papagaio dourado, batizado de Darwin por Mina, é uma criatura vibrante, mas que vive confinada dentro de uma gaiola. Sua situação reflete o estado emocional de Mina, uma vida presa sem liberdade real, mantida em um espaço de contenção que impede o avanço e a superação. Assim como o papagaio é incapaz de voar ou explorar além das grades de sua prisão, Mina está emocionalmente enraizada em sua dor e arrependimento, incapaz de se libertar das amarras do passado. A escolha de um papagaio não é acidental. Esse animal, conhecido por imitar sons humanos, reforça a ideia de repetição e eco, exatamente como Mina repete mentalmente os eventos que levaram à morte de sua mãe, revivendo incessantemente a tragédia. Darwin simboliza, portanto, a parte de Mina que ainda está atrelada a esses ecos emocionais, incapaz de encontrar um novo propósito ou direção. Ele ainda se relaciona aos observadores tentando imitar os humanos. A gaiola, metáfora do peso do luto e da culpa. A gaiola do papagaio que Mina carrega consigo é um objeto que materializa o peso do luto. Em vários momentos do filme, a presença dessa gaiola torna-se quase um fardo físico, destacando o quanto Mina está psicologicamente sobrecarregada. A estrutura rígida da gaiola sugere os limites autoimpostos de sua mente, que a impedem de enxergar além da sua dor. Além disso, a gaiola também remete à ideia de controle. Assim como Mina mantém o papagaio confinado, ela mesma está presa a uma narrativa interna de culpa. Essa gaiola é construída não apenas pelas circunstâncias do acidente que matou sua mãe, mas pela percepção distorcida que Mina tem de sua responsabilidade no ocorrido, mesmo sendo apenas uma criança na época. A libertação, a jornada de cura. No clímax emocional do filme, vemos Darwin voando livremente pela sala. Essa cena é carregada de simbolismo, representando o momento em que Mina consegue abrir a gaiola de sua própria mente e deixar o passado para trás. Ao abrir a porta para Darwin, ela também abre a porta para sua própria liberdade emocional. A escolha de Mina de libertar o papagaio ocorre após enfrentar os desafios da floresta e confrontar os observadores.
Esse percurso funciona como uma metáfora para o confronto interno de Mina com seus próprios medos, traumas e arrependimentos. Quando ela deixa Darwin livre de sua gaiola, é como se dissesse a si mesma que está pronta para seguir em frente, para permitir que o peso do passado deixe de defini-la. Um novo horizonte. A cena final, em que Mina reencontra sua irmã gêmea, Lucy, reforça essa libertação. Assim como o papagaio agora pode voar livre, Mina também está pronta para reconstruir sua conexão com o presente e com aqueles que ama. Libertar Darwin não é apenas um gesto simbólico, é o catalisador que permite a Mina compreender que a verdadeira liberdade vem de dentro, de aceitar que o passado não pode ser mudado, mas que o futuro está em suas mãos. Essa narrativa ressoa profundamente com a ideia de que o luto e a culpa podem ser prisões emocionais, mas que enfrentá-los com coragem e autocompaixão é o caminho para a cura. Com uma direção confiante de M. Night Shyamalan e uma história rica em elementos folclóricos, Os Observadores é uma narrativa intrigante que combina horror e drama pessoal. Apesar de algumas críticas sobre respostas vagas para certos mistérios, o filme se destaca por suas reflexões sobre a natureza humana. Ele nos lembra que mesmo nas situações mais sombrias, há sempre uma possibilidade de renovação e reconexão com aquilo que realmente importa.